Boa noite a todos, a todas e a todes. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live do ano, né? Hoje com o nosso convidado, querido Silvio Pérez. Antes de passar a palavra, vou contar um pouquinho para vocês sobre o Teário Junguiano, que é o nosso núcleo de psicologia analítica de Mogi das Cruzes. Eu sou a Karine, eu sou vice-presidente do TEAR, né? O nosso núcleo foi criado, foi fundado pela Maria Helena Maia e pela Natália Castanha no dia 10 de maio de 2018. Então, partimos daí com essas imagens, né, do nosso primeiro encontro, que foi onde trouxe todo o desenvolvimento e como fomos aí, né, chegando onde hoje o TEAR está. Este ano, o TEAR completou 7 anos de existência, né? Nós realizamos uma festa para poder comemorar este momento, este marco, né, para o nosso núcleo. Hoje, nós estamos em 7 conselheiros, somos compostos pela Maria Helena Maia, pela Denise Jorge, a Larissa Ellen, a Joanita Ferreira, o Carlos Alberto e o Paulo Sérgio, né, que é o nosso outro presidente. O nosso carro-chefe, né, das nossas atividades é o Café com Jung, hoje coordenado pelo Carlos e pela Joanita. O Café já realizou estas leituras, começando pelas Deusas e a Mulher, né, da Jan Shinoda, e hoje estamos realizando, dentro do núcleo, a leitura do livro vermelho. Aqui, este é o livro do ano passado, que é O Mundo Interior do Trauma, e foi o livro que foi amplo aí nos estudos e originou o livro que o Carlos acabou trazendo, o Café com Jung e Discussões. Para além do Café com Jung, o Teário Junguiano também conta com psicoterapia para estudantes e a supervisão clínica para recém-formados dentro da psicologia. Também realizamos cursos introdutórios, né, e tivemos o curso de introdução à psicologia analítica. Este ano vamos ter de novo, agora no mês de julho, com o Carlos. Tivemos o curso de integração psicofísica no setting analítico também com o Carlos e com a nossa ex-conselheira Eretusa. O depressão criativa com a nossa querida conselheira Joanita. Temos também o Cinetear, né, que já compôs aí o nosso quadro com 3 edições, uma ampliação com, não, 4 edições, né, com a do Paulo, ano passado fomos para 4 edições. Então já tivemos o debate do Ensina-me a Viver, do Manchester à Beira-Mar, a Viagem de Chihiro, imagens do nosso cine. O Teário Junguiano também realiza aí, né, parceria, aulas introdutórias, apresentações em jornadas de psicologia dentro das universidades, em especial a participação na Universidade de Mogi das Cruzes, né. Então, algumas imagens dessa nossa participação e parceria. E as nossas lives que acontecem desde o momento em que entramos em pandemia. Foi quando o TEAR começou a trazer essa nova movimentação e estamos aqui, né, até perdi as contas das nossas edições, né, agora com o Silvio Pérez. E convido vocês a nos acompanharem nas nossas redes, seja pelo canal do YouTube, nossa página no Facebook e a nossa página no Instagram. Passo agora a palavra para o Carlos. Eu vou apresentar o nosso convidado, Silvio Pérez, falar um pouco do currículo dele, né? Ele é um psicólogo, membro do Instituto de Psicologia da Bahia, o IPA Bahia. Ele é membro também da Associação Junguiana do Brasil, AJB, e da IAP, né? Associação Internacional de Psicologia Analítica, né? E ele é um amigo muito querido com quem eu tive, né? Nós nos encontramos aí semana retrasada, no fim de semana, Foi, um convívio lá em São Pedro, né? Quando foi. falamos sobre alma, um lugar muito gostoso que nós acabamos convivendo lá. E ele vai nos apresentar a live Livros Negros, Diário de uma Transformação Pessoal. Silvio,
Está com você. Gente, muito obrigado pela acolhida, como eu disse inicialmente, pelos presentes que vocês me encaminharam. Recebi todos eles aqui com uma alegria imensa, o cartão, o livro, né? A caixa de bombom e a flor. Poxa, vocês alegraram a minha sexta-feira fria aqui no interior de São Paulo, em Marília. E acho que tanto o Carlos quanto Maria Helena, a gente se conhece lá do Face e tivemos a oportunidade da gente se encontrar pessoalmente no Congresso Nacional da JB em Salvador, em setembro do ano passado. E como o Carlos já disse, há 15 dias atrás, em São Pedro, num, num encontro anual chamado Fundamentos da Alma. Lá também estava o José, que está aqui conosco, e foram dias assim muito legais. Bem, em tempos de crença no fabuloso desenvolvimento da ciência e das tecnologias, que pode nos dar a noção de domínio da Terra e de governança, da própria Terra, do planeta, nós precisamos tomar consciência individual e coletivamente para aquilo que o Jung chama de psicologia da guerra, para que a psicologia da guerra não seja densa demais, como ele nos diz lá no Vida Simbólica. E nesses tempos de guerra, Rússia e Ucrânia, Israel e Irã, o genocídio na faixa de Gaza, entre outras tantas, eu quero iniciar esse momento aqui de reflexão com um minuto de silêncio, em memória das vítimas inocentes e pela paz mundial. Que esse minuto de silêncio seja um modo para termos consciência dos distúrbios na atmosfera psíquica que atua sobre todos nós e que, de alguma maneira, essas situações, se não forem resolvidas, pelo menos não sejamos apanhados psiquicamente. E assim tenhamos um processo de individuação, apesar de tanta dor e de tanto sofrimento e violência. Então, vamos fazer um minuto de silêncio. O tema da minha fala aqui, Livros Negros, Diário de uma Transformação Pessoal,
Eu inicio citando Leon Bonaventure, quando na apresentação do Memórias, Sonhos, Reflexões, Leon nos diz que o leitor pode lê-los tanto como se ler neles. A certa altura lá da sua apresentação, o nosso querido Leon nos coloca essa questão. Ou seja, eu inicio esse nosso encontro trazendo a memória do saudoso Leon e para que a gente se lembre dessa frase com relação aos livros negros, de Jung. Ou seja, que nós possamos nos ler ao ler os livros negros. E por isso, então, esse título, Livros Negros, Diário de uma Transformação Pessoal, que cada um de nós é chamado a também operar essa transformação. Os livros negros trata-se de um diálogo de Jung com a sua psique. Esse texto tem uma sequência, dia a dia, inicialmente numa sequência realmente conforme a semana, e depois, a certa altura, esses diálogos sofrem um pouco de interrupção, mas depois são retomados. Mas sempre são retomados do ponto exato de onde ele tinha se detido anteriormente. E, portanto, por ser um texto em sequência, é possível acompanhar uma inter-relação entre os temas que ele vai abordando à medida que o tempo vai passando. E por isso precisamos estar atentos a essa sequência. E esse acompanhamento se dá para quem lê os livros negros em sua ordem sequencial. É como se fosse um roteiro de filme, de teatro, no qual os temas se tocam e se desenvolvem um após o outro. E, nesse sentido, deve-se evitar também as nossas intercorrências pessoais e que venham a interromper a leitura dos livros negros. Ou seja, os livros negros é um texto em que, se as pausas forem muito prolongadas entre a leitura de um texto e do outro, essas pausas muito prolongadas podem prejudicar a nossa compreensão do texto. E não apenas a compreensão, como também podem estabelecer percepções equivocadas sobre o texto. E por isso, então, essas visões equivocadas podem nos dar conclusões ou nos apresentar conclusões que não estão dentro do contexto. Por isso, o texto ele precisa ser lido na sequência e tendo um respeito muito grande pelo próprio texto. É importante lembrar disso, porque trata-se de uma leitura de altíssimo nível, tem sutilezas muito profundas, assim como todo conteúdo do inconsciente precisa ser considerado com as devidas e apropriadas atitudes de atenção e percepção reflexivas. Os livros negros não são um oráculo
em que você pode abrir a página e ler a primeira frase que te aparece. Aquela frase está dentro de um contexto muito maior do que você pode imaginar. E para acompanharmos esse movimento mais de perto, essa leitura mais atenta, é importante ler os livros negros junto com outros dois textos muito importantes para a psicologia analítica. O livro vermelho, uma vez que o Liber Novus é uma coletânea que o Jung reeditou dos textos que ele escreveu nos livros negros, né? Uma coletânea que vai de 1913 a 1916. E o outro texto, o próprio Memórias, Sonhos, Reflexões. Em especial, o capítulo Confronto com o Inconsciente, que, na verdade, nós temos esse título, Confronto com o Inconsciente, quando a melhor tradução seria o relacionamento com o inconsciente. Porque a palavra confronto indica uma disputa, indica um conflito, quando, na verdade, a proposta inicial e a palavra inicial que o Jung quis dar a entender era um registro do seu relacionamento com o inconsciente. Então, essa leitura dessa trilogia, Livros Negros, Livro Vermelho, Memórias, Sonhos, Reflexões, a leitura par e passo, simultânea dessa trilogia, nos mostra a sobreposição dos textos. E uma sobreposição que um vai complementando o outro. Um traz amplificações para o outro texto. E isso vai fazendo a gente compreender a interioridade de Jung, do modo mais vivo, mais envolvente, e que nos auxilia igualmente a nos lermos nessas palavras, né? Ou poderíamos até levantar essa questão, né? Ou será que nós é que estaríamos sendo lidos pelos textos, né? E um dos critérios que eu adotei para ler os livros negros, e eu estou tentando trazer esse critério e aplicar esse critério para os demais textos de Jung, é ler em voz alta. Ler em voz alta muda completamente a tua compreensão sobre o texto. Se você não fez essa experiência, eu te convido a fazer essa experiência. Experimente ler um texto, mas já que estamos aqui nos livros negros, faça a leitura em voz alta, né? Isso eu tive essa percepção logo no início, quando adquiri essa edição, e logo eu senti a necessidade de haver quase uma leitura junto com uma outra pessoa, pelo menos, né? Uma vez que o texto, o Jung registra palavras da alma, ou às vezes são as palavras de Philemon, ou às vezes a palavra de outras personagens interiores do inconsciente de Jung. E é muito interessante observar que os livros negros chegam no momento, esse é um outro ponto que eu acho muito importante, que os livros negros chegam no momento quando, em nossa época, nós precisamos resgatar a prática da imaginação. Ou seja,
de nos encontrarmos com as nossas figuras interiores. E hoje em dia, quando se trata de imaginação, a gente tem ou é uma preguiça mental, ou é assim um total descaso para com essas figuras interiores e para com a alma ou para a própria psique, enquanto que o Jung exercita a sua imaginação escrevendo os livros negros. Então, os livros negros é como o registro da imaginação ativa de Jung, e eu tenho percebido que se tratava do método análise pessoal, no qual ele tem algo a dizer para a alma, mas também ouve o que a alma lhe diz e se posiciona. E esse diálogo, que não é apenas um diálogo de troca de palavras ou de frases, mas é um envolvimento pessoal, íntimo, intenso, no qual a alma propõe coisas que o Jung assusta e que ele, então, depois ouve a alma reagindo, e isto é o tempo todo durante esse texto. Então, essa linguagem com as suas figuras interiores é patente nos diálogos. A psique lhe propõe uma forma de pensamento mitológico e ele tem dificuldade em aceitar essa linguagem. E há momentos ou fases quando ele se recusa a abrir mão dos seus pensamentos científicos, lógicos, direcionados, racionais, mas ele acaba por render-se a esses pensamentos, a esses sentimentos, mesmo com relutância e com repugnância. Mas ele deseja, ele quer, ele declara isso. Isso está muito. Tem momentos que eu fico muito chocado com o que eu estou conhecendo de mim e que eu sei que eu sou assim, mas eu quero. Eu quero. Então, se a gente olhar, por exemplo, lá no Memórias, daqui a pouco eu vou trazer um texto dos livros negros. Mas no Memórias, ele vai nos dizer assim: foi no início da segunda metade de minha vida que comecei o meu confronto com o inconsciente. Foi um trabalho que se estendeu por longos anos e só depois de mais ou menos 20 anos cheguei a compreender em linhas gerais os conteúdos de minhas fantasias. Então, em nenhum momento o Jung está registrando uma conclusão, uma pesquisa, uma opinião, mas sim uma vivência, uma experiência muito viva, muito intensa, no qual ele próprio reconhece, depois de mais ou menos 20 anos, cheguei a compreender, em linhas gerais, os conteúdos. Então, é como se ele estivesse dizendo que estava aprendendo a pensar através das imagens, e não apenas através das palavras. E se a gente se voltar para o título do nosso encontro aqui, Livros Negros, Diário de uma Transformação Pessoal, o que eu quero dizer com esse título é exatamente o fato de é através das imagens que se dá a transformação pessoal de Jung.
e não através das palavras, né? Que ele dominava, que ele compreendia muito bem, que ele tinha uma noção perfeita, mas que não o atendia naquela experiência, exceto as imagens. Então ele pensa através das imagens. Mesmo que isso significasse intenso sofrimento psicológico, como ele nos diz, por exemplo, no dia 5 de janeiro de 1914, que está registrado no livro 3. Ele diz assim, eu trago apenas um trecho do texto. Precisamos de luz. Temos luz suficientes, fogos fátuos, mas falta-nos luz. Como é escura a trilha do homem quando ele alcança o novo mundo, o mundo intermediário. Acima de nós, escuridão ilimitada. Onde é este acima de nós? Provavelmente mais fundo dentro de nós mesmos. Então é nesse fundo que o Jung vai buscar a si próprio, para haver então essa transformação. Por isso os livros negros são chamados de cadernos de transformação. Então a sua principal meta é encontrar o mito pessoal, e o texto nos apresenta como testemunho de uma vida vivida em termos de buscas e de descobertas da alma e que estão ao nosso alcance também. A meta não é a perfeição, mas a integração ou a totalidade de si mesmo. E o Jung buscava um apoio que lhe introduzisse num processo de desenvolvimento diferente que tinha vivenciado até então, como psiquiatra, como professor, como escritor, como um estudante muito aplicado, como presidente da Sociedade de Psicanálise, como prometido a ser o sucessor de Freud, mas ele reconhecia o que era ser neurótico, como também ele percebia a realidade da neurose da maioria dos seus pacientes. E ele busca compreender esse conteúdo interno para tratar de suas neuroses. Ainda no Memórias, ele vai nos dizer assim, que tanto ele como os seus pacientes se contentam com respostas insuficientes ou falsas às questões da vida. Os neuróticos procuram situação, casamento, reputação, sucesso exterior e dinheiro, mas permanecem neuróticos e infelizes, mesmo quando atingem o que buscavam. Essas pessoas sofrem frequentemente de uma grande limitação do espírito. Sua vida não tem conteúdo suficiente, não tem sentido. Quando podem expandir-se numa personalidade mais vasta, a neurose em geral cessa. Por esse motivo, a ideia de desenvolvimento, de evolução, tem desde o início, segundo me parece, a maior importância. E isto ele estava se referindo a ele próprio, né? Mas que o trabalho que ele registrou nos livros negros deu a ele essa percepção de: se a minha vida tem sentido, esse sentido não está fora. Esse sentido está dentro de mim. Olhando ainda para o texto do Seminário sobre Psicologia Analítica de 1925,
O Jung vai dizer: o confronto ou relacionamento com o inconsciente revela um pensamento fantasioso que não conhece hierarquia, e os pensamentos podem até ser antagônicos ao eu. E é em busca desses pensamentos antagônicos ao eu que ele vai declarando e vai experimentando, se aproximando, conhecendo pelas imagens e não apenas pelas palavras, pelo domínio racional. Jung não disfarça essa experiência pessoal com o inconsciente. Ainda que não se referisse diretamente a si mesmo, ele deixa mostrar em suas cartas sua real condição psicológica. Como, por exemplo, numa carta de 3 de agosto de 1918, portanto, durante o período da escrita dos livros negros. Ele diz: a natureza neurótica exige grande sacrifício, bem como esforço e paciência maiores do que a natureza normal. Por isso também será recompensada esta seriedade ética, seja por resultados externos, seja pela bênção da compreensão mais profunda do mundo e da psique. As sublevações do espírito do mal também são experiências válidas que fortalecem a paciência e a pertinácia quando a gente se deu o trabalho de provar que, apesar de tudo, o esforço empregado valeu a pena. Em outra carta, essa de 2 de maio de 1925, ele escreve ao professor doutor Henri Murray, que era diretor da clínica da Universidade de Harvard, que está aí na crista da onda hoje em dia, né? Toda essa discussão a respeito da seriedade e da relevância de Harvard no mundo. Já naquela época, o Jung tinha contato com esse professor Henry, e numa carta ele diz: sei o quanto resisti e o quão tolo e obstinado fui até conseguir entender sua linguagem simbólica que ultrapassava minha mente obtusa consciente. E numa outra correspondência, agora a um médico alemão, o Jung diz: conheço muito bem os saltos no escuro. Eles têm para mim tudo a ver com coragem e nada a ver com fé. Nem tampouco com esperança, ou seja, que tudo sairá bem. Posso dizer com Tertuliano. Tertuliano foi um dos pais da Igreja cristã, lá dos primeiros séculos. Segundo Tertuliano, e ele cita o texto do Tertuliano: convoco uma testemunha nova, ou melhor, uma testemunha mais conhecida do que qualquer literatura, mais controvertida do que qualquer doutrina, maior do que qualquer pessoa. Aproxime-se, alma, mas a psique é um anátema para a santa teologia. Anátema quer dizer maldição. É como se o Jung percebesse que relacionar-se com a psique profunda era correr o risco de ser censurado e condenado pela psique coletiva, mas assim mesmo ele o fez. O pensamento direcionado é da era moderna e a linguagem da psique é do tempo primordial, ou dos tempos primordiais, além do tempo histórico,
e, ao mesmo tempo, aqui e agora, na profundidade de nossos corações. Jung percebe que o pensamento fantástico comunga do mesmo conteúdo dos sonhos, das fantasias, suas e de seus pacientes, e resolve permanecer nessas raízes milenares, mesmo a duras penas e consequências. Contudo, sente que nessa atitude está o desenvolvimento de sua personalidade. Vou ler um texto que provavelmente quem ainda não leu os livros negros deve ter percebido essas palavras. Vou trazer lá do livro vermelho, porque o livro vermelho talvez a grande maioria já tenha lido. Diante das imagens, o Jung diz: que dureza de destino! Quando vos dirigis à vossa alma, ireis sentir falta logo de imediato de sentido. Acreditais que estás aprendendo no sem sentido, no eterno desordenado. Tendes razão. Nada vos redime do desordenado e insensato, pois esta é a outra metade do mundo. Vosso Deus é uma criança, na medida em que não fordes infantis. A criança é ordem, sentido, ou desordem, capricho. Desordem e insensatez são as mães da ordem e do sentido. Ordem e sentido são feitos e não a se fazer. Vós abris a porta da alma para deixar entrar em vossa ordem e em vosso sentido as torrentes escuras do caos. Misturai ao ordenado o caos, e gerareis a criança divina, o sentido supremo além do sentido e do absurdo. Vós temeis abrir a porta? Também eu tenho medo, pois esquecemos que o Deus é terrível. Cristo ensinou: Deus é amor, mas deveis saber que o amor é terrível. Eu falava a uma alma amorosa, e quando cheguei mais perto, fui acometido de pavor e ajuntei um monte de dúvidas, e não imaginava que quisesse com isso proteger-me de minha terrível alma. Tendes pavor da profundeza. Deve causar-vos pavor. Por sobre isso passa o caminho daquele que vem. Tu deves resistir à tentação do medo e da dúvida, e nisso reconhecer até o sangue que teu medo é justificado e tua dúvida razoável. Senão, como seria uma verdadeira tentação e uma verdadeira vitória? Cristo venceu a tentação do demônio, mas não a tentação de Deus, para o bem e o razoável. Cristo está, pois, submetido à tentação. Isto ainda tendes de aprender. Não ficar submetido a nenhuma tentação, mas fazer tudo voluntariamente. Então estareis livres e além do cristianismo. Tive de reconhecer que era obrigado a me submeter àquilo que eu temia, e mais, que devo inclusive amar aquilo de que tinha pavor. Isto temos de aprender daquele santo que, ao sentir nojo dos doentes da peste, tomava o pus de suas feridas e notava que tinha um odor como o das rosas. As ações dos santos não eram em vão. Eles podem servir para a vossa redenção.
Tu és dependente de tua alma, em todas as coisas que se referem à tua salvação e à obtenção da graça. Por isso, nenhum sacrifício pode ser pesado demais para ti. Se tuas virtudes te estorvam na salvação, livra-te delas, pois se tornaram um mal para ti. Tanto o escravo da virtude quanto o escravo do vício não encontram o caminho. Se achas que és o senhor de tua alma, torna-te teu servo, seu servo. Se fores seu servo, assume o poder sobre ela, pois então ela precisa do domínio. Que estes sejam os teus primeiros passos. Depois, quem quiser conferir, está no livro vermelho, na edição sem ilustrações, nas páginas 126 e 127. Assim a gente percebe o quanto Jung fez o que ele disse que fazia. Como ele diz lá no Memórias. Presto viva atenção aos estranhos mitos da alma. Observo o que se passa comigo e o que me acontece. Estejam em concordância ou não com meus pressupostos teóricos. Portanto, quando a gente se encontra com os livros negros, a gente percebe que se trata realmente de diálogos de uma transformação diária. Os cadernos de transformação de Jung são o ponto de virada da sua vida. Essa é a expressão que o Sonu Chandasani nos coloca no volume 1 dos Livros Negros, da página 11, para quem quiser conferir. E o que pode significar essa expressão? O ponto de virada da vida de Jung. Trata-se de uma escrita narrativa acerca de uma ruptura na jornada da pessoa, como um processo de conversão religiosa. Sua metanoia, uma mudança de 180 graus na direção de sua caminhada. Para o Sonu, volume 1, página 11, Jung tornou-se Jung. Ele experimenta uma reviravolta em sua personalidade. Algo interior desperta para que sua história não continue mais a mesma. Nos cadernos de transformação de Jung, encontramos uma sequência de experiências interiores com determinados pontos de pico que promovem intensos abalos em suas crenças, em suas vontades, em seus pensamentos, em seus comportamentos e etc. Mas, diferentemente de uma narrativa cinematográfica, não temos a resolução final da experiência de confronto com o seu inconsciente. Por quê? O próprio Jung declara: minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Tudo que nele, no inconsciente, repousa, aspira a tornar-se acontecimento. E a personalidade, por seu lado, quer evoluir a partir de suas condições inconscientes e experimentar-se como totalidade. Trata-se, então, de um texto, os Livros Negros, que descrevem as questões da alma para a personalidade de Jung. Não são as questões de Jung para a alma, são as questões da alma para Jung. É o registro de diálogos intensos, às vezes indecifráveis,
da personalidade número 1 com a personalidade número 2. Ou, para colocar na ordem correta, diálogos da personalidade número 2 com a personalidade número 1. Nenhum registro é previsível. Antes, é inexplicável, extraordinário e, surpreendentemente, afeta a personalidade de Jung. Por isso, ser transformador. Tanto a ação quanto as paixões da personalidade de Jung são atingidas de modo intenso e inquestionável, levando-o para uma direção que ele não planejava. Nada mais passa a acontecer como Jung planejara a sua existência. Seus dias não são mais os mesmos. Jung tornou-se Jung. Ele não procurou reconstituir algo que já existia. Ele passou para o novo. Os cadernos de transformação de Jung marcam o início de uma personalidade desconhecida, enigmática, mística, existente desde sempre em suas profundidades. Se pudermos, usamos uma expressão bíblica. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. São palavras do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Seus ideais conscientes perderam a validade. E o racionalismo esclarecido do século XIX, sua crença no progresso e seu desejo ambicioso de expansão já tinham enfraquecido. Estava em curso uma transformação de consciência. Um novo horizonte se descortinava, agora a partir de sua alma, conforme ele registra no volume 4. E eu vou fazer essa leitura, depois eu até posso encaminhar para o Paulo ou para a Maria Helena essa leitura que foi feita com a colega analista Conceição, que eu e ela estamos desenvolvendo desde 12 de novembro de 2023, quando o Jung, naquele dia, 12 de novembro, se completaram 110 anos do primeiro texto do Jung, escrito em 1913. Então, desde esse dia, Conceição e eu, uma colega do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, nós estamos lendo os textos dos livros negros. Essa semana, por exemplo, foi publicado o episódio 77. Né? Mas agora eu posso encaminhar depois o episódio, acho que é o 34, dessa leitura em que eu e ela fazemos, e está sendo uma experiência muito legal, porque tem um dia que ela faz o Jung e eu faço a alma, e quando na outra leitura, no outro texto, a gente inverte. Ela é a alma e eu faço a leitura do texto de Jung. E é isto que eu acho que é muito bonito e muito interessante para a gente captar a compreensão do texto. E toda semana tem um episódio novo. A gente já está terminando o volume 5. Tá?
acho que mais uma ou duas semanas, a gente já entra no livro ou no volume 6. São 7, então já estamos quase chegando ao final. Mas toda semana tem um episódio novo. Então depois eu vou mandar o link desse episódio, tá bom? E aí os colegas aí do Tear Jungiano se encarregam de entregar para todo mundo. Mas eu quero ler o texto. Eu vou ler sem dizer qual é a frase da alma e sem dizer qual é a frase do Jung, tá bom? Mas dá para você entender. Porque inicia-se com a frase de Jung. Minha alma, o que posso dizer? O que dizes tu? E ela responde: faço crescer capim sobre tudo o que fazes. Isso soa reconfortante e parece não significar muito. Queres que eu diga muito? Posso ser também banal, como sabes, e me contentar com isso. Isso me parece difícil. Eu não acreditava que estavas em conexão íntima com todas as coisas no além, com o maior e o mais incomum. Por isso pensei que a banalidade lhe seria algo estranho. A banalidade é, para mim, um elemento vital, um verdadeiro ponto de descanso. Se eu tivesse dito isso, eu teria ficado menos surpreso. Quanto mais incomum tu fores, mais comum eu posso ser. Isso é um verdadeiro repouso para mim. Creio que tenha sentido que hoje à noite não terei de me torturar. Sinto algo desse tipo. E estou preocupado que, no fim, tu te sentirás bem demais e que tua árvore deixará de dar frutos. Já estás preocupado? Não sejas tolo e concede-me o descanso. Farei isso com prazer, mas tenho um leve medo de que a fonte possa secar. Às vezes, fontes precisam secar. Percebo que te deleitas com o banal, mas não vejo isso como tragédia, minha prezada amiga, pois agora já te conheço muito melhor do que antes. Estás te tornando inconveniente. Temo que teu respeito esteja desaparecendo. Estás com medo? Acredito que isso seria desnecessário. Fui suficientemente informado sobre a vizinhança amigável entre o patos e o banal. Isso não me assusta mais. Então percebeste que o devir da alma segue uma trilha serpentiforme? Deves ter percebido como logo se faz noite, logo se faz dia, como se alternam água e terra seca, e como todas as coisas que forçamos são prejudiciais? Creio que tenha visto isso. Quero deitar-me ao sol por um tempo, bem aqui, nesta pedra quente. Talvez o sol me choque. Aprendeste um pedaço de sabedoria. Acerca desse processo, o Sonu Chandasani afirma o seguinte, isso você encontra lá na página 58 do volume 1. O inconsciente representava um perigo quando a pessoa não estava em harmonia com ele. Mas com o estabelecimento da função transcendente, a desarmonia se dissipava. Isso permitia acesso aos aspectos produtivos e benéficos do inconsciente. O inconsciente continha a sabedoria e a experiência.
de inúmeras eras e servia como um guia sem igual. O desenvolvimento da função contrária é retratado na seção Mistério do Liber Novus, isso é uma observação que o Sonu coloca, que trata dos encontros com Elias e Salomé em dezembro de 1913. A tentativa de ganhar a sabedoria armazenada no inconsciente é retratada ao longo de todos os livros negros. O eu de Jung pede que sua alma lhe conte o que ela vê e lhe explique o significado de suas fantasias. Aqui, o inconsciente é visto como uma fonte de sabedoria elevada. Jung concluiu o ensaio, Psicologia dos Processos Inconscientes, indicando a natureza pessoal e experiencial de suas novas concepções. E ele cita: nossa era está procurando uma nova fonte de vida. Eu encontrei uma e bebi dela, e a água era saborosa. Ser saborosa não significa que fosse doce. Saborosa quer dizer que era o que ele precisava. Os livros negros são a descrição da imaginação visionária, como chama Chandrasani, da imaginação ativa, a autoexperimental única, que Jung chamou de confronto com a alma, ou relacionamento com o inconsciente, registrado em um diálogo narrativo, isto é, como representou seus estados mentais e suas reflexões acerca dessa autoexperiência. As fantasias aqui registradas são do inconsciente coletivo, segundo o próprio Jung. Trata-se de uma obra psicológica, em forma visionária e teogônica da psique, conforme Chandrasani descreve. E isso está lá no volume 5, páginas 269 e 272, em que diz que num registro crítico de 16 de janeiro de 1916, sua alma apresentou uma cosmogonia teogônica elaborada. Ela, a alma de Jung, descreveu a sua natureza, a natureza dos demônios, a mãe celestial e os deuses. De importância especial era Abraxas, o poderoso e temível Deus auto-renovador do cosmos. Ela caracterizou a natureza do ser humano como buscando a individualidade, da qual ele concentrava e contestava a dissolução do pleroma ou do tudo. E aí o Jung faz aquele famoso mandala, e que está exposto lá no volume 1, na página 48, perdão, página 131, que são os apêndices, e que nós encontramos aqui, claro que aqui está sem as cores, mas lá está colorida, né? Que é isto, pronto, obrigado, Helena. Então, o primeiro quadro, e possivelmente o mais importante mandala de Jung, que ele denominou Sistema Munditotius, foi desenhado em 1916 e relacionado às suas experiências visionárias da época, descritas nos 7 Sermões aos Mortos.
O mandala é acompanhado por algumas notas explicativas na sua lateral esquerda, que essas explicações são encontradas no volume 5, na página 273. Quanto ao Abraxas, é chamado de o Deus que é o filho dos sapos, que inclusive foi o texto apresentado essa semana lá na leitura, no diálogo com a alma, na leitura dos livros negros, com a Conceição e eu. Essa expressão, Abraxas, o Deus que é o filho dos sapos, está no volume 1, na página 50. Os Sete Sermões aos Mortos, ainda na página 50, Chandasani diz, podem ser vistos como uma culminação das fantasias desse período, 30 de dezembro de 16 a 8 de janeiro de 17. Portanto, uma semana muito intensa para Jung, no qual ele apresenta uma cosmologia psicológica moldada ao modo de um mito de criação gnóstico. O material aqui apresentado é de natureza pessoal, portanto, incorporar o registro da vida pessoal de Jung, que forma a sua cosmologia pessoal, o seu ponto de vista a respeito do mundo. E essa é a proposta terapêutica que ele apresenta no seu arcabouço, que ele chamou de psicologia analítica. Cosmologia, para quem deseja saber, cosmologia é a explicação da realidade através de conceitos e teorias. Cosmogonia é a explicação da realidade através dos mitos. Cosmos quer dizer universo e gonia quer dizer gênese, origem. Portanto, trata-se de um relato imagético acerca da origem do mundo, da natureza, dos seres inanimados como fundamentos da realidade. E teogonia é uma narrativa clássica da origem do cosmos, dos deuses e dos heróis da mitologia grega. Jung, então, faz seu registro como uma teogonia pessoal, isto é, nesses cadernos de transformação, encontramos seus medos e seus fascínios, seus terrores e suas esperanças. É como se encontrasse com os deuses pessoais, sua experiência com o luminoso, com o sagrado, diante do qual nossas interpretações inteligentes não são suficientes devido à profundidade de suas dimensões pessoais de Jung. O pano de fundo de sua teogonia são as incursões em livros sobre mitologia grega, repletas de figuras fantásticas, como centauros, ninfas, sátiros, deuses e deusas, sentidos como se fossem pacientes que estavam sob seus cuidados. E isto ele registra lá no Seminário sobre Psicologia Analítica de 1925. Depois, quem quiser conferir, está na página 64, em que ele diz assim: meus pensamentos começaram então a voltar-se para o Oriente e comecei a ler sobre escavações que estavam sendo feitas na Babilônia. Meu interesse voltou-se para os livros e encontrei acidentalmente um livro alemão chamado Mitologia e Simbolismo. Examinei detidamente os 3 ou 4 volumes a toda velocidade, lendo realmente como um louco, até ficar desnorteado como nunca tinha ficado na clínica. Por falar nisso, eu havia deixado o hospital em 1909
depois de estar nele por 8 anos, mas agora me parecia estar vivendo num manicômio construído por mim mesmo. Eu circulava com todas essas figuras fantásticas, centauros, ninfas, sátiros, deusas e deuses, como se fossem pacientes e eu os estivesse analisando. Eu lia um mito grego ou negro, como se um maluco estivesse me contando sua anamnese. Eu ficava perdido decifrando o que esse mito pudesse, talvez, significar. Ele estava lendo ele próprio, né? A concepção dele é: isto daqui fala de mim. Sou eu que está registrado aqui. Portanto, os livros negros, podemos afirmar, é a trajetória de Jung ao encontro de seu mito pessoal. Ele encontrou suas próprias raízes, algumas muito diferentes do que ele pensava e esperava que tivesse, pois estava identificado com algumas unilateralidades. Os livros negros apresentam uma coleção de sonhos e imagens que o acessaram em várias ocasiões de sua vida, mas em todas aconteceu o encontro daquilo que ele chamou de equação pessoal. E é isto que o Sonu diz lá na página 15, no volume 1. Do Jung, sobre isso nós temos: foi o início de uma convicção de que o inconsciente não consistia apenas de material inerte, mas havia nele algo vivo. Isso ele escreveu lá no Seminário sobre Psicologia Analítica, página 80. Na experiência com a psique, o Jung percebe que sua alma é o quê? Como um ser élfico, isto é, parcialmente humano. Pode também ser um pássaro, isto é, pertence inteiramente à natureza e desaparece de novo, ou seja, torna-se inconsciente da esfera humana da consciência. Isso ele escreveu lá no volume 9.1, parágrafo 371. A questão de Jung era, então, como aceitar a gosma primordial, indefinível, arbitrária, como a lava do vulcão, a sua subjetividade, tida como ininteligível, profundamente lógica. O diálogo com sua psique é travado com esse objetivo. Isso ele registra lá no volume 5 dos Livros Negros, página 208. Como aceitar o ininteligível? E a psique reage: tenho pena de ti, mas isso faz parte de seu aperfeiçoamento como ser humano. E é por isso que é transformador. Jung, após uma experiência opressiva em sua casa, referente àquele evento da campainha que tocou insistentemente, ele escreve os 7 sermões aos mortos, que eu não vou ler aqui, mas trata-se daquela experiência que ele fica tentando compreender, afinal de contas, o que é que está acontecendo aqui comigo. E ele percebe que são questões pessoais com as quais ele precisa se haver. A psique, então, já estou chegando ao final, a psique, então, nos impõe verdades, entre aspas, morais e éticas para o nosso ego e para a nossa persona, as quais precisamos tomar consciência, caso queiramos o desenvolvimento de nossa personalidade.
para que o processo de individuação seja realizado. O volume 5 dos livros negros nos reserva muitos desses diálogos, como, por exemplo, quando aborda temas como aquilo que chamas amor jorra em interesse próprio, avareza e ganância. Aquilo que chamas amor é uma trouxa complicada de interesses. A alma dizendo para o Jung: meu caro, a tua batata assou, tá quente pra chuchu. Toma que ela é tua. Isso está no volume 5, página 222. E a alma diz ainda: que pena que não tenho 10 mãos para te tratar com chicote. Isso nos faz lembrar um comentário de Marie-Louise von Franz, no famoso livro de von Franz, C.G. Jung e seu mito em nossa época. Ela diz: em princípio, a imaginação ativa consiste em suspender a faculdade crítica e permitir que emoções, afetos, fantasias, pensamentos obsessivos ou até imagens de sonho desperto emerjam do inconsciente, confrontando-as como se estivessem objetivamente presentes. Esses conteúdos se exprimem com frequência de modo solene ou pomposo, uma infernal mistura do sublime e do ridículo. Razão por que, a princípio, a consciência pode sentir-se chocada e inclinada a descartar tudo como falto de sentido. A ansiedade pode provocar uma espécie de paralisia consciente, ou a pessoa pode penetrar fundo demais no inconsciente e cair no sono. Um confronto alerta e vivido com os conteúdos do inconsciente é, no entanto, a própria essência da imaginação ativa. Isso requer um compromisso ético em relação às manifestações vindas do interior, para não se cair vítima do princípio do poder e para que o exercício da imaginação não seja destrutivo, tanto para os outros como para o sujeito. A prática disso torna-se uma espécie de magia negra. Fantasias podem ser objetivadas por meio do seu registro escrito, por meio do desenho, da pintura, ou, o que é mais raro, da dança alusivas a elas. Um diálogo escrito é a modalidade mais diferenciada disso e costuma levar aos melhores resultados. E é isso que nós vemos nos livros negros. Daí eu fiquei pensando, diante de todo esse trabalho de Jung, da alma de Jung com ele, qual foi o sentido prático dessa experiência na vida do próprio Jung? E aí eu quero trazer o próprio Jung para nos responder a essa pergunta. E eu encerro com uma opinião do nosso colega psicólogo Marco Heleno Barreto, que é considerado um dos mais importantes, se não o mais importante junguiano brasileiro. Primeiramente, Jung. Ele diz, acerca de todo esse trabalho com os livros negros:
Trabalhando muito, consegui aos poucos apoiar em terra firme minhas fantasias e os conteúdos do inconsciente. As palavras e os escritos não eram bastante reais para mim. Era preciso outra coisa. Necessitava representar meus pensamentos mais íntimos e meu saber na pedra. Nela, inscrevendo, de algum modo, uma profissão de fé. Foi assim que comecei a construir a Torre de Bollingen. Essa grande satisfação, um acontecimento, perdão, essa ideia pode parecer absurda, mas a realizei. O que foi para mim uma grande satisfação, um acontecimento significativo. A subjetividade nos leva para algo do concreto. E é muito importante que isso nos aconteça. Primeiro, tem uma transformação pessoal, mas essa transformação nos leva a nos envolver com coisas objetivas. No caso do Jung, a construção da torre. E sobre essa construção, o Marco Heleno diz: ao construir a torre, e aí cabe a cada um de nós buscar saber qual é a torre que a gente precisa construir. Pode ser um livro, pode ser uma casa, pode ser cuidar de um animal, pode ser a prática clínica, enfim, uma infinidade de coisas. Mas veja só o que o nosso amigo Marco Heleno nos diz. Ao construir a torre, inicialmente ele tinha em mente uma espécie de refúgio e de abrigo primitivo físico e psíquico, em que se concretizasse a ideia de uma totalidade, correspondendo aos sentimentos primitivos do homem. O excesso de primitivismo, porém, não satisfazia Jung. E assim, sem premeditar, o curso da construção e suas modificações, ele construiu a torre como um símbolo de totalidade psíquica, um espaço de reclusão, de amadurecimento, de identificação com a natureza, recanto da reflexão e da imaginação, lugar de concentração espiritual, passagem da agitação do mundo à solidão, do presente ao intemporal. Em suma, representação da individuação. Isso você encontra lá no Pensar Jung, do Marco Heleno Barreto, na página 106. Então, nós temos que encontrar um modo de ter a nossa torre. Algo que represente a nossa individuação. Que pode ser qualquer coisa. Mas que represente um pouco dessa grande transformação interior que o processo de individuação provoca. Livros Negros, Diário de uma Transformação Pessoal. Espero que tenha sido um momento de, como diz o Leon Bonaventure, que o leitor, ao ler os livros negros, possa também se ler. Ao ter ouvido eu dizer, que eu e você tenhamos nos ouvido interiormente. Muito obrigado pela atenção de vocês.
E é um prazer muito grande mais uma vez estar aqui. Obrigado, Silvio. Eu que agradeço. Grande, grande noite, grandes palavras, deixou a gente bem, bem, bem preso nesses minutos que nós conversamos. Maria Helena está pedindo para falar a fala ali, por favor. Não, eu tô dando palmas para ele. É. Muito obrigado. Muito obrigado. Embora eu tenha, assim, uma provocação, né? Uhum, uhum. Aqueles que conhecem menos, ou talvez que tenham uma leitura enviesada do que foi, do que foram os livros negros, ou do que é o livro vermelho, do que foi o livro vermelho para o Jung, trazem uma crítica que ali houve um surto psicótico. Qual é a sua opinião sobre essa leitura? Eu não acredito nisso. Uhum. Não, eu também não, Por tá? Eu quê? Por quero quê? Como te eu ouvir. disse, como eu disse na introdução, trata-se de uma trilogia. Livros Negros, Livro Vermelho, Memórias. Não dá para ler uma coisa sem ligar à outra. O que temos nos livros negros é uma experiência profundíssima de um homem que, como eu e como todos nós aqui, se encontrou com a alma e se colocou diante da alma, com todas as características que a alma possa ter. Mas ele diz o que ele fazia, por isso é importante ler Memórias junto. O que ele fazia diante daquela avalanche, aquela lava de incandescente que saía do seu interior. Ele se agarrava à vida simples. E ele diz no Memórias: é muito difícil ser simples. Porque ter contato com a alma, a tendência é a gente ir para os píncaros dos deuses. É psicotizar. E ele, como psiquiatra, ele procurou cuidar de si e fazendo o quê? Vivendo como um homem simples. E é muito difícil ser simples. E ser simples, inclusive hoje eu estava vendo, acho que é o Vida Simbólica, ele tem um capítulo sobre vida simples. E vida simples não é vida de pobre, porque Jung não tinha vida pobre, materialmente falando. Uhum. Mas ser simples significa cuidar das coisas do mundo que todo mundo tem. É cuidar, é limpar a casa, é cuidar do cachorro, é ir no médico, é fazer compra, é pagar as contas, é, é, é fazer comida. Fazer castelinho de areia e derrubar, né? É, para quem tem o privilégio de ir na praia ou de brincar, é praticar algum esporte, é ter contato com os amigos, sem perder a noção de que, por dentro, nós estamos entrando num processo de transformação, e essa transformação tem que sair para fora de algum jeito. Mas essa transformação não nos coloca em pináculos. Não nos coloca na arrogância que é da natureza do ego. Ao contrário, essa transformação nos põe
no devido lugar, na simplicidade do humano. Perfeito. Então, eu não acredito numa psicose. Uhum. Não. Senão haveria o registro de Jung sobre e como é que ele voltou. Não houve uma cisão, né? Não, Silvio? Essa é a grande questão também. Não faço essa leitura, acho que é uma leitura muito enviesada e superficial. sim. Não houve uma cisão e o tempo todo ele está ali presente, naquela Ele trabalha exercício. nos livros negros, o Sonu coloca nas notas de rodapé quantos pacientes ele atendeu. Uhum. 5, naquele dia, no dia que ele escreveu. Ele escrevia à noite. Quanto tempo levava para ele escrever? Não se diz, não sabemos. Quem já escreveu, ou quem escreve, sabe muito bem o quanto é difícil escrever uma linha. Como é difícil. Mas ele escreveu. Outra coisa também Jo- bastante importante de frisar, né, é que nesta época nossos mestres não tinham terapia, né? Por isso que eu disse que era um método de análise pessoal. Exatamente. Ele encontrou, Jung encontrou através do próprio encontro dele com os componentes inquietantes dele, né? Uma forma de fazer esse processo de análise, né? Coisa que hoje Sim, nós temos o luxo de ter outros, é, outros para nos acompanharem nesse processo. sim. E esses que nos acompanham em nossos processos, nos acompanham quando, como Jung, o conteúdo psíquico se apresenta ao ego. Uhum, E é isso que a gente trabalha. Quando a gente sonha, quando a gente imagina, quando a gente tem fantasias, quando a gente tem os nossos afetos, o que que a gente faz com isso? São elementos ou são fatores da alma que se apresentam a nós e diz: e aí, meu, isto você é você. O que que você faz com isso? O analista ou o psicólogo vai mediar esse conteúdo e vai nos ajudar dentro das suas limitações também. tá. Jonita, levantou a mão? É, Silvio, o pessoal pois não, tá te Joia. parabenizando aqui no chat também. Muito obrigado. E fui ficando muito emocionada, não sei se eu vou conseguir me explicar, mas eu fui ficando muito emocionada, principalmente quando você começou a falar dessa torre que precisa ser construída, né? O que que vai surgir? Porque quando a Uhum. gente entra em contato com essas profundezas, né? Esse encontro com essa alma que nem sempre é fácil, né? Que nos leva Sim. muitas vezes para o desespero ou para um deserto, né? Como a gente está estudando o livro vermelho, né? Então foi casando, Uhum. né? Muito com o que a gente veio estudando. O que vem muito assim, o que sempre vem muito para mim, principalmente, é mais a desconstrução, né? A gente pensa mais na desconstrução. Você falou de construir a torre, eu fiquei presa assim no, meu Deus, né? Eu tô só destruindo a minha, né? Tô só derrubando. Então, o que que tem que construir a partir disso? E foi muito bonito ouvir o que que vai surgir agora, né? Esse homem simples, essa vida simples, essas coisas cotidianas, o que que é que eu tenho que realizar? Quem é esse eu que está surgindo? E deu uma emoção muito grande pensar que alguma coisa está surgindo, ou que vai surgir, ou que sempre surge a partir desse escuro que a gente vive muitas vezes nesses momentos de reflexões, né, de conversas com a alma. E eu não tinha olhado para esse ponto da construção.
e sempre para o ponto da destruição daquilo que não serve mais, sabe? Destruir o que não serve mais, essa derrota desse ego, deixar ruir e não tinha me apercebido da beleza do que pode surgir, né? Talvez acho que a gente precisa perguntar isso para a alma, né? Sim, eu fiquei O que que pensando você nisso, quer? uma tarefa, É, né? o que que você quer que eu construa? Sim. O Jung construiu uma torre. Se for ver a minha conta bancária, não dá para construir nada. Nenhuma parede, nenhuma parede. Pois. Eu preciso, mas eu posso construir qualquer coisa. O que que você, o que que você me sugere? E seja lá o que for que a alma sugira, faça de acordo com o que é possível fazer. Não é para fazer além do que a gente pode. O Jung poderia ter feito um palácio se ele quisesse, mas não era isso que ele queria. Não era isso. Eu acho que ele não gostava de morar em Zurique, por isso ele gostava da chácara. Vamos botar o nome de Bollingen como realmente é. É uma chácara, é um sítio. Ele voltou para as raízes dele. Jung era um caipira, era um homem simples, muito simples. Doutor, afamado, com títulos de doutor honoris causa, tendo acesso a muita gente poderosa, escrevendo textos, inclusive para a ONU, para a Unesco, mas era um caipira. Um caipira que, quando estudou, levou a sério os estudos. Por isso ele escreveu tudo que tinha que escrever. E pôde escrever. Dono de uma formação intelectual e cultural sem, sem limites, né? Mas era simples. Simples, entretanto, se sentindo muito arrogante muitas vezes. Arrogante, intrometido. Isso ele diz lá no Memórias. Por isso que tem que ler tudo. Intrometido, metido, arrogante, interesseiro. Ele era humano, né, Silvio? É, exato. Agora, o que que a gente faz com essas coisas em nós, né? A gente disfarça, a gente faz de conta que não é com a gente. E aí, quando a gente pensa, o que que eu posso construir para representar a minha individuação, eu quero que a minha obra seja grandiosa. Gente, a torre não era uma construção grandiosa. Primeiro, o Jung comprou um terreno, depois ele construiu a torre, aquela parte redonda, depois ele fez um puxadinho, e depois ele fez mais um puxadinho. Ele não construiu tudo aquilo de uma vez só. Não, levou anos. Ainda estava me lembrando aqui da minha monografia de formação, as fases da construção. Em 23 ele compra o terreno, em 27 ele constrói a primeira fase da construção, e em 35 ele constrói a segunda fase. E puxadinho.
Claro, respeitando a arquitetura, claro, ele não era um idiota, né? Mas eu acho que a gente precisa. O que eu quis falar no final é que, diante dos fatores subjetivos, abstratos, que o próprio processo de individuação nos leva a vivenciar tão profundamente, tão intensamente, a gente precisa sair disso, ir para o prático, ir para algo concreto. E pode ser qualquer coisa, mas que eu sinta que representa o meu processo de individuação. Pode ser um quadro, que não vai ser exposto nunca, ninguém vai nem saber. Essa é outra coisa. A gente tem mania de achar que coisa importante todo mundo tem que saber. Isso é coisa do espírito da época e coisa das redes sociais. Não, não é assim. É como eu fiquei sabendo essa semana, uma senhora de 79 anos de idade não tem completo o quarto ano de grupo. Editou um livro, ganhou um prêmio de literatura, assim como Cora Coralina foi escritora, parece que foi premiada com 79 anos de idade, se não me engano. Então, é isso. É essa. Eu acho que é isso que representa o lado concreto da individuação. Coisa que a gente ficou sabendo porque alguém compartilhou isso lá. Mas duvido que aquela senhora faria questão de tornar aquilo público. Eu duvido. Carolina de Jesus, né, Silvio? Outra, outro exemplo maravilhoso. Mas nós não, nós estamos aí correndo atrás de aplausos e de estátuas em praça pública. Não, minha gente, não é assim, não. Não é assim, não. Então, se a gente não sabe o que fazer, é bom, é importante saber que a gente tem que construir alguma coisa. E mesmo que fique só para a gente, é mais do que suficiente. Porque aquilo nos complementa. Aquilo a gente olha, bate o olho e fala: poxa, aqui está uma coisa que, de fato, eu sinto que tem a ver com o meu processo de individuação. Simples, mas tem. Isso, Silvio, colocaria, né, o processo de individuação enquanto, eu diria, uma função arquetípica, né? Uhum. Essas individuações, enquanto essa função, ela tem a obrigação e a responsabilidade de compor um coletivo, né? Uma coletividade. E a partir daí, né, você começa a transformar. Então, de um jeito ou de outro, não construir esse processo, não ir atrás, não fazer o que a gente precisa fazer, passa a ser uma irresponsabilidade pessoal, digamos assim. Sim, sim, verdade. Nós temos uma pergunta, né, Paulo? Sim, por favor. O Paulo. A Sabina não gostaria de falar, né? Pessoalmente? Ou o Paulo lê? Ih, tá sem som, É Sabina. o microfone. Sabina, nós não Não, estamos te não. escutando. Ela está dizendo que não tem como ser Ah, ouvido. tá. O Paulo lê, então. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Então, a Sabina Ah, fez está menção. afônica. Oh, judiação. Agora eu percebi também. Ai, ai. Tem muita gente com essa gripe doida aí. É. Olha lá, coitada. Nossa, mãe.
Isso é horrível. A Sabina diz então, Silvio, só um momento. Silvio, se nos livros negros Jung viu e experimentou uma alma metamórfica, ora serpente, ora pomba, ora Filemon, ora Elias, ora Salomé, como Jung saiu dessa pluralidade anímica para anos depois reduzir ânima à feminilidade? A alma nos livros negros é masculina e feminina, é humana e animal, mas depois fico com a impressão de uma espécie de restrição conceitual. O que você acha disso? É verdade, né? É uma pena que. Porque é a tendência da racionalidade, né? Tudo tem que se reduzir a uma coisa só, que é a ideia do pensamento único, né? O pensamento único nos dá a ideia de que somos tão poderosos que a gente é capaz de definir uma coisa é isso, se é isto, não é outra coisa. Enquanto que o registro das experiências de Jung, ele não tinha essa preocupação, em nenhum momento. E eu acho que ele aprendeu isso com a própria alma, graças também a Philemon, que tinha uma sabedoria luminosa, né, sagrada. Ele foi aceitando essa condição. A condição é da coisa em si, não é a minha. Não sou eu que tenho que dar nome ao que é a coisa que se nomeia. E eu tenho que aceitar isso, assim como vocês aceitam que eu me chame Silvio e que eu aceito o nome de vocês. Eu não tenho como mudar o nome de vocês e vocês o meu. Isto é dado, é da coisa. Isso não é meu e não é de vocês. Não temos esse direito. E hoje não, né? A racionalidade veio para dar à arrogância humana a pretensão de achar que podemos manipular todas as coisas a ponto de nomear uma coisa como se eu fosse capaz de nomeá-la. Então, e não é assim. E ainda mais em se tratando do elemento interno, do elemento que nem nome tem. Interessante, isso me faz lembrar lá a experiência de Moisés, né, que perguntou para Deus, mas qual é o teu nome? O que que eu tenho que dizer lá para Faraó? Ele vai me perguntar, esse Deus tem que nome que tem?